Olá, eu sou a Letícia Macedo, estudante de letras na Unicamp. Esse vídeo é parte do meu trabalho final e do meu grupo da disciplina de escrita e oralidade. Esse trabalho foi feito em quarteto entre eu, Letícia Macedo, Gabriel Rodrigues, Jéssica Camargo e Rafael Soares. O nosso trabalho da disciplina de escrita e oralidade, ele tem foco na existência dos pares adjacentes no jogo Among Us e na análise deles. Bom, a questão norteadora do nosso trabalho foi: será que é possível jogar o jogo Among Us sem os pares adjacentes a partir de uma perspectiva da análise da conversa? Bom, quanto ao jogo, ele foi lançado em 2018, mas só ficou popular mesmo no ano de 2020, com a pandemia de Covid-19, muito popular nas grandes plataformas de vídeo e streaming, como o YouTube e a Twitch, na mira de vários YouTubers e gameplayers. Falando um pouco sobre a história do jogo, a narrativa remete à ficção científica Alien, Oitavo Passageiro. Os jogadores, eles estão dispostos em uma equipe que tem que cumprir algumas missões, alguns minigames. E no meio de tudo isso, há um impostor que sempre vai tentar impedir. Corpo reportado. Alguém tem que morrer, mas quem será que é o impostor? E para tentar descobrir, sempre são realizadas algumas discussões para localizar esse impostor e tentar expulsá-lo o mais rápido possível da nave. Agora eu vou falar um pouco sobre a organização da conversa, com foco nos pares adjacentes. Os pares adjacentes, segundo Shegloff, são uma sequência de 2 turnos que co-ocorrem e o objetivo é organizar localmente a conversação. Isso nada mais é do que 2 falas que têm princípios científicos já pré-determinados. Então, eu vou passar um pouco dessas configurações, das características dos pares adjacentes. Cada par adjacente tem um posicionamento adjacente de cada par, significa que vem um seguido do outro, há uma extensão de 2 turnos, uma ordenação com uma sequência pré-determinada. Isso significa, se eu fizer uma pergunta a um falante, por exemplo, ele vem com uma resposta, há uma composição de uma primeira e de uma segunda parte, onde a primeira parte seleciona o próximo falante e determina a sua ação. Ou seja, se alguém me faz um cumprimento, já é esperado, é previsível que eu responda também com um cumprimento. A primeira parte coloca o ponto relevante para a transição de turno. Então, esses são os princípios colocados pelos autores. Como representar essas relações? Foi necessário que nós criássemos um sistema representativo para organizar a ocorrência desses turnos durante a live. O sistema de transcrição. Mas o que é transcrição? A transcrição, ela é um sistema que vai combinar um tipo de escrita com alguns símbolos. Isso fica bem mais fácil observar as relações que ocorrem, as ocorrências e as consequências também. Para isso, utilizamos um programa chamado Elan. É um programa típico do pessoal que trabalha com linguística. Ele é uma mão na roda para observar todo e qualquer tipo de relação. E bem, o sistema de transcrição, ele não é fixo. Cada projeto, cada pesquisa conta com o seu. E ele vai ser definido a partir de cada necessidade e objetivo de cada análise ou cada pesquisa. Agora eu vou falar um pouco sobre quais são os pares presentes na conversa analisada. Os pares predominantes no nosso jogo são pergunta-resposta e acusação-defesa. A gente observou um total de 23 ocorrências desses 2 pares. Em um vídeo de aproximadamente 2 minutos e 46 segundos, isso dá uma média de 1 par a cada 6 segundos. Agora eu vou falar especificamente sobre o par pergunta e resposta. Um exemplo, estava onde esse corpo? Pergunta do RK, resposta da GB. Putz, eu entrei na elétrica porque eu tinha 3 tasks lá e LB estava morto bem pertinho de onde fica a vente ali, o Wi-Fi e o... Aqui a gente observa todos os princípios acontecendo. Você tem o posicionamento adjacente de cada par, extensão de 2 turnos, tem falantes diversos, são 2 falantes, tem uma ordenação com sequência predeterminada, porque se você tem uma pergunta, você tem a resposta, composição de primeira parte do RK, segunda parte da GB,
A primeira parte seleciona o próximo falante e determina a sua ação. Então, se ele fez uma pergunta, já é previsível que a GB vai fazer uma resposta. E a primeira parte coloca o ponto relevante para a transição de turno. Então, ele fez uma pergunta, a transição esperada é a resposta da jogadora GB. Agora, aqui eu separei um exemplo de acusação e defesa. O RK faz uma acusação, mano, eu tenho 90% de certeza que é o Anon B, 90%. E tem a defesa do Anon B já esperada, que eu estava agora na comunicação. Mas será que é sempre assim? Será que sempre vai ter uma pergunta, uma resposta, uma acusação e uma defesa? Aqui separamos um caso muito interessante. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho. Bom, inicialmente temos uma pergunta, que é representada pelo símbolo de interrogação, junto com o número de sua ocorrência, pergunta 9. Então, CB pergunta, KL, onde você está agora? E temos uma resposta, que é simbolizada pelo ponto final e também o número de sua ocorrência, ocorrência 9 e resposta 9. Eu estava subindo para a navegação fazendo o task lá. Eu tinha visto o Anon B na parte de baixo lá, fiquei com medo, não entrei lá não. Tinha task para fazer, não entrei não. Então aqui temos um exemplo de par adjacente. CB pergunta, KL responde. Mas o mais curioso é o que vem na parte de baixo. Anon B diz, lá é a comunicação. Eu estava arrumando o shield que tinha quebrado. Se a gente for tentar analisar esse enunciado dele, se parece muito com uma defesa. Mas, de acordo com as teorias, os pares são adjacentes, são feitos por diferentes falantes e têm algum tipo de relação. Se essa é uma defesa, aonde está a acusação? Talvez na resposta de KL? Talvez na pergunta de CB? Mas será que isso é possível? Um enunciado cumprir mais de uma função? Logo em seguida, KL continua sua resposta. Não tinha no shield, eu falei, vou ficar aqui perto. Não, eu vou subir. E CB realiza outra pergunta, a pergunta 10. Pera, onde você está agora, Anon B? Onde você está agora? Então é um caso muito curioso. Bom, desse modo, por que será que isso acontece? Bem, com base nessa necessidade, propomos a noção de enquadre, que foi realizada por Bateson. Segundo o autor, os enquadres funcionariam como contextos que têm características próprias, e é fundamental que cada falante ou envolvido na conversa reconheça esses contextos para desenvolver suas falas. Bateson propõe os enquadres como se fossem conjuntos, igual os que vemos nas aulas de matemática. Cada conjunto tem as suas características próprias, que são pertencentes a ele ou não. Desse modo, como eu já disse, é fundamental que os participantes da conversa reconheçam os frames em que vão desenvolver suas falas. Então, propomos 2 tipos de enquadres. O enquadre interrogatório, que pode ser reconhecido pelo par pergunta e resposta, e o enquadre do julgamento, que pode ser reconhecido pelo par acusação e defesa. Mas, como nós vimos, muitas vezes há uma articulação. Um falante pode reconhecer uma pergunta como uma possível acusação ou uma resposta como uma possível defesa. Logo, esses enquadres não são fixos e não atuam de maneira isolada. Eles podem se combinar. E essa combinação nós chamaremos de pares interjacentes. No esquema abaixo, temos um exemplo disso. São 2 conjuntos que se relacionam. Logo, no meio, é possibilitada várias combinações. Podemos ter pergunta, defesa, pergunta, acusação, resposta, defesa, resposta, acusação, e por aí vai. Mas isso tem um nome especial, que veremos logo em seguida. Neste sentido, nós demos início ao hibridismo interacional. O hibridismo interacional se dá porque todas as personagens no jogo podem ter duplo sentido, ou seja, há 2 funções somente que cada personagem pode exercer no jogo. Ou seja,
Ou ele será tripulante, no qual ele terá a função de cumprir missões e eliminar os que estão infiltrados, e os infiltrados têm o objetivo de matar os tripulantes. Para que eles consigam matar todos os tripulantes, eles devem se passar por tripulantes. Ou seja, todos os personagens são suspeitos. Então, neste sentido, ou seja, nesse frame do jogo, é interessante observar que durante a fala, ou seja, enquanto há uma pergunta no jogo, não é unicamente uma pergunta. Essa pergunta, essa fala, pode ter um duplo sentido, ou seja, uma pergunta também pode ser uma acusação, uma defesa também pode ser uma acusação, uma resposta também pode ser uma defesa. E o que é esse hibridismo interacional? O hibridismo interacional nada mais é do que, por exemplo, uma pergunta que, além de querer saber de uma informação, quando você faz um questionamento, você também quer procurar um gancho, você também quer procurar um ponto polêmico para que você faça uma sequencialidade desejada. Neste contexto, quando um personagem questiona aonde você estava, ele não quer unicamente saber realmente aonde aquele personagem estava. Aquilo pode se tornar um gancho para falar, você é suspeito, você não é, porque você tem um álibi. Então, nesse sentido, esse hibridismo interacional, esses turnos, essas falas que têm duplo sentido de interpretação, são muito bem observáveis. Claro, nós não estamos dentro da cabeça dessas pessoas para saber se realmente aquilo foi nesse sentido. Isso aqui são apenas hipóteses de interpretação para análise da conversa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a escolha da plataforma de interação do vídeo analisado. Primeiramente, vale ressaltar que o próprio jogo possui um chat, e ele conta apenas com mensagens escritas, porém ele não possui o recurso reply, como o WhatsApp possui. E o chat ele não foi utilizado na interação. A escolha dos participantes foi por utilizar o Discord, e a interação lá é instantânea, o que permitiu que ocorressem mais pares adjacentes. E isso ocorre por quê? Porque se aproxima de uma conversa face a face, e também uma das vantagens da escolha do Discord é que ele permite a percepção das entonações da fala dos participantes da conversa. Bom, e o que podemos tirar como considerações finais do nosso trabalho? Bom, nós notamos que há 2 pares adjacentes principais. São eles, pergunta e resposta e acusação e defesa. Porém, alguns deles possuem uma natureza híbrida. Além disso, notamos que todos os pares, eles prestam para um único objetivo, que é a eliminação de jogadores. Depois de um total de 23 pares adjacentes, o jogador Enon B é eliminado. E com isso, nós concluímos que a nossa resposta para a pergunta norteadora é que não é possível jogar Among Us sem os pares adjacentes, pois a função desses pares é justamente a eliminação dos jogadores. E não há outra forma de ser feita essa eliminação senão por meio dos pares adjacentes na discussão. Bom, aqui estamos nós e gostaríamos de convidar vocês para ir lá no nosso Instagram, que é o @tirou-de-letra, para verificar os cards que fizemos em relação à análise de uma maneira mais explicativa e escrita, caso seja do interesse de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. E é isso. Obrigada pela atenção.